Eu acredito que toda instalação de arte, toda arte, é importante levar uma reflexão para o público, para as pessoas, sobre o que nós estamos fazendo nesse mundo, para nós e para os seres que nos rodeiam, humanos ou animais. Esse artista, ele mostra detalhes da Estátua da Liberdade que ninguém vê normalmente, porque você nunca tem acesso a esses ângulos tão próximo. Só de um helicóptero seria possível fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que faz uma alusão à paranoia americana dos atentados, porque mostra um espaço que é completamente proibido de ser filmado e o artista deve ter conseguido isso com muito esforço. Eu vi o rei andar de quatro caras diferentes. Esse é o trabalho do Cildo Meirelles, que para mim é um dos que causam mais impacto, porque ele tem pessoas que movem o trabalho, ele é movido à força humana. Remonta um pouco essa coisa daqueles barcos antigos, onde os remadores, a própria escravidão. Mostra o quanto o ser humano já foi explorado e é explorado em termos para manter a energia do mundo e todo o sistema funcionando. Qual é o preço da beleza? Qual é o preço do mundo bom? Qual é o preço da fruição das coisas, né? Quem é que está fazendo trabalho sujo? Quem é que está fazendo trabalho pesado? Para você estar aqui, quem é que está lá? Acho que é um trabalho eloquente nesse sentido, muito simples, muito direto. Não é o paraíso de todos, é o paraíso de alguns. É um trabalho muito bem resolvido, eu acho. Uma obra que lida com uma performance e, ao mesmo tempo, com uma paisagem em movimento, tem uma coisa de movimentação, então ela não tem uma linguagem, um suporte definido. Eu achei muito bacana. A gente vai entrar agora na obra do Henrique Oliveira. É um tapume que se transforma numa tripa. De certa maneira é uma coisa mambembe, uma coisa toda feita de madeira usada, reciclada, e é extremamente elaborado, trabalhoso de construir, porque é grande, orgânico. Nos remete às nossas favelas também. O meu trabalho se chama Origem do Terceiro Mundo, e eu faço um pouco uma brincadeira, um trocadilho com o título do quadro do Courbet, um pintor francês do século XIX chamado Gustave Courbet. E o título do quadro desse pintor é A Origem do Mundo. Essa face do trabalho do lado de cá, ela tem um aspecto mais arquitetônico, ela dialoga com
Essa arquitetura do Niemeyer atua um pouco como uma bolha pressionando contra a coluna, esse espaço modernista. Ela remete um pouco a uma ideia de um crescimento orgânico, algo desgovernado, que se contrapõe à ideia utópica da arquitetura moderna, limpa e racional. Não é uma obra precária, não tem nada de gambiarra, ela é muito bem construída, mas ela trata um pouco desse assunto por meio desse conceito de superfície transformado um pouco em pintura, em uma pele, uma espécie de uma casca urbana, né? Eu gosto de pensar nessa imagem da epiderme urbana. Um trabalho que ele não é só visual, mas ele também é sensorial, é tátil. Ele também tem sons com o pisar nas madeiras, tem todo um barulho, né? E também tem o cheiro. O bacana desse trabalho aqui é que você penetra como se fosse entrar dentro do ser humano, porque você termina saindo num órgão. Pronto, nasci. É ótimo esse trabalho, né? Não precisa falar mais nada. Eu tenho visto muito trabalho por aí, enfim, que mira muito a poesia, mas quando vai fazer tem um tropeço no meio do caminho e a poesia vai embora. É difícil, né, você planejar a poesia. Esse daqui me parece que foi muito feliz nesse sentido. Parece que do planejamento para a realização foi muito harmônico, muito inteiro, muito reto. Eu achei bonito, assim, é um trabalho para mim que fala do tempo, de ações passadas, ou da inutilidade das ações, ou para onde vão essas ações, para onde vão os gestos humanos. Esse pó aqui no chão, quer dizer, é como se fosse um pó da ampulheta, né, do tempo passado, mas ao mesmo tempo é o pó do giz, é o pó de quem escreveu, quer dizer, de quem tentou escrever um ensaio sobre o mundo, mas esse ensaio é permanentemente feito e permanentemente apagado. E a lousa é uma espécie de palimpsesto, né? Ela guarda todas as inscrições anteriores, mas ela não guarda nenhuma atual. Quer dizer, a única atualidade é o resíduo. Quer dizer, nada atualiza isso. Não tem um presente escrito nessa lousa. Esse é um outro trabalho da Cíntia Marcelli, é um vídeo, também tem a presença do pó, mas acho que a sugestão aqui é outra. Olhando pela primeira vez, tem uma relação muito bonita para mim entre a ação e o sopro. O que promove a ação, o que faz o movimento das coisas é o sopro. O sopro humano, um sopro divino. Outra obra que me chamou bastante atenção também foi essa, do dinamarquês Joaquim Koester, que o artista contratava ou pedia para algumas pessoas simularem se elas fossem mordidas por aranhas, o que elas fariam. E cada pessoa teve uma reação. E ele junta tudo isso num looping e filma essas pessoas nessas situações que, hipoteticamente, as pessoas pensam que foram mordidas, e ele transforma isso quase que num musical, numa dança. É um trabalho muito bonito visualmente, e é um trabalho também que testa esse limite, assim, até que ponto a gente precisa de um grande motivo para fazer uma obra de arte. Como outros trabalhos, ele não é tão compreendido rapidamente, mas é um trabalho muito interessante, engraçado, tem humor e uma certa ironia também. Eu acho que a Bienal é o grande momento,
principalmente a Bienal de São Paulo, das pessoas poderem ter um contato maior com a arte contemporânea. Acredito que para um artista ser selecionado, ser convocado, ser chamado para participar de uma Bienal, é um momento de grande excitação, de importância na carreira da pessoa, porque é um trabalho que vai ser visto por milhares de pessoas e, além disso, é um trampolim para o mundo, né? Del 890, en el Bajo del Retiro, já lhe han perdido ideologia. Eu quero uma pra viver. Essas obras aqui causaram uma polêmica e tanto, não? Estão causando. Essa polêmica em torno da obra foi graças à OAB. Eu vim mais por conta da crítica da OAB. Elas são uma expressão intensa da revolta que existe em cada um de nós diante da ideia de poder. Sabe aquela irritação que a gente tem com as pessoas que ocupam o poder, com as suas promessas? Chega uma hora que não é possível, eu não acredito mais nesses caras, tá certo? Essa foi a maneira que ele encontrou de resolver isso. Eu, particularmente, eu gosto muito desse trabalho do Gil Vicente, que causou muita polêmica, mas na verdade ele não está matando ninguém. É claro que ele não está matando essas pessoas. Eu estou matando. Ninguém tenha dúvida de que eu atirei. No meu roteiro eu atirei. Que segredo escondes em teus lares de modernas? Agora a gente está vendo aqui um outro trabalho do Gil Vicente, que chama Suíte Safada. Tabernas de sinuca. Ele pega um livro e ele vai pintando cenas pornográficas, situações de sexo, e vai deixando algumas palavras, algumas frases desse livro. Então é um trabalho que lida com edição, é um trabalho que lida com diagramação, com pintura, um suporte muito interessante. E onde ele está instalado também, porque realmente tem um espaço perfeito para ele. Viés de algum desastre, caminho para o fim de sermos seres. A arte às vezes não precisa ter uma pegada tão sensacionalista, ela pode ter uma outra sensibilidade que ela também, da mesma maneira, passa a mensagem. Esse é aquele trabalho que ele vai até o furacão, né? Ele filma o furacão, que é uma força da natureza. E acho que cria também um sentido muito poético de ameaça. Ele vai atrás dos tornados e entra no centro dos tornados. Você se vê quase que dentro da situação. E lá no centro é silencioso, é paz. O centro do tornado ele é tranquilo, o olho, o miolo. Tudo aquilo que era tensão, depois da passagem do furacão, envolvido pelo olho do furacão, o som do vídeo acaba e você entra numa espécie de paz. Como se essa força da natureza pudesse também te redimir de alguma maneira, te devolver uma espécie de paz. Fiz uma analogia com outro trabalho que a gente viu. De uma italiana que mora na França, que é a Tatiana Trouvé. Ela não está filmando, ela não está junto de nenhum fenômeno natural, mas ela também está falando de uma força extra que tem no mundo. Isso é um trabalho com imãs, né? Quando você vê esse trabalho de longe, você praticamente acha que isso está ligando o teto ao chão, e não. Quando ele chega no final, num D mais ou menos 2 ou 3 centímetros do chão, ele fica estabilizado por um ímã que está embaixo. Ela cria uma diferença no espaço, mas quase sem criar diferença, como se ela anulasse a gravidade. Eu não conhecia o trabalho dela, me chamou muita atenção, e aqui no Brasil acho que esse trabalho conversa muito com uma instalação da Mira Schendel, que já teve numa Bienal também. São fios de nylon, fios de linha de pesca, que vêm até o chão criando uma espécie de presença muito delicada. Ele
lembrou um trabalho de uma brasileira, da Ligia Pape, que foi mostrado na última edição da Bienal de Veneza. Logo que você entrava, o Arsenale, era o primeiro trabalho que você via, era o trabalho da Ligia Pape, que era um trabalho muito similar, também de algumas linhas, e que a luz que incendia sobre essas linhas mostrava o trabalho em determinadas proporções e tinha toda uma relação de profundidade, é um trabalho muito bonito. Me lembra muito aquela expressão com a espada sobre a sua cabeça. Por um momento você pode ser salvo. Esse trabalho me sugere tudo isso. Quer dizer, como você pode, enfim, mesmo com a espada sobre a cabeça, essa espada pode não te decepar. Quer dizer, parece que tudo está em estado de ameaça, mas essa ameaça não se completa. Let me present to you my Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Let me present to you my Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. A gente está vendo uma obra do Carlos Zílio, que é um artista que é dos anos 40 e o trabalho dele acontece nos anos 60, desemboca nos anos 70. Esse trabalho é de 73. Ele tem um trabalho muito parecido, acho que é contemporâneo de alguns artistas que trabalham com esse repertório da ditadura, porque, lógico, eles estavam passando por esse momento. É um trabalho bem irônico e um trabalho com uma postura política muito clara. E tem essa maleta, que eram umas maletas que eu até lembro que o meu pai, enfim, meu pai viveu nessa época, usava muito para trabalhar. E tem essa coisa do jovem, né, que representa o futuro ou o primeiro trabalho, ou ir para a rua para conseguir ganhar o pão de cada dia. É uma maleta cheia de pregos, e são pregos circunscritos dentro da maleta de uma maneira muito cartesiana até. E plasticamente eu gosto muito, e também politicamente falando é um trabalho muito forte. E aí a gente tem ao lado algumas fotos da performance que acontece, como se ele realmente estivesse procurando um trabalho, que estivesse rodando pela cidade. Essa série trágica do Flávio de Carvalho é uma das produções de arte brasileiras que eu mais gosto e acho mais bonito, mais admirável. É a mãe dele morrendo. Flávio de Carvalho desenhou a mãe morrendo. É um trabalho muito delicado, tem um desenho de observação e é um trabalho que é muito bonito e ao mesmo tempo muito trágico. Primeira vez que eu vi, eu tive muita dificuldade de encarar. Eu fui encarando eles aos poucos. Você retratar sua mãe num leito de morte é algo bem complexo. Talvez fosse a melhor maneira que ele encontrou de resolver essa dor da mãe morrendo. Hoje em dia, nesse mundo onde a morte é escondida, né, onde impera essa frivolidade de tudo, ver isso me parece que é um ato político nessa Bienal que se pretende política também. É um trabalho que extrapola o desenho. Outra obra que eu encontro do Flávio de Carvalho é o retrato do Sérgio Buarque de Holanda. Esse trabalho é uma pintura, a Bienal colocou como guache fluorescente, e eu acredito que se esse trabalho estivesse numa sala escura, de repente com uma luz negra, esse trabalho apareceria mais. O dono da pintura não permitiu que se utilizasse a luz negra. Então, certos fatores escapam.
must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.